que a gente, né, tanto que na época da ditadura os artistas eram perseguidos porque eles falavam ativamente contra tudo que estava acontecendo. Então a gente precisa demonizar isso tudo. A gente fala, não, isso aqui é coisa de X, Y, Z. Quem faz isso é tal coisa. Se estivesse trabalhando ativamente com outras coisas, não estava aí tendo tempo de falar besteira. E assim, o teatro brasileiro é subversivo, sim. E é por isso que ele é lindo. É por isso que ele é lindo. Porque o nosso fortalecimento teatral, ele veio exatamente da resistência contra essas forças. Sim. Então, é impossível estudar a história do teatro do Brasil sem entender que a maior parte das nossas produções de grande porte, aquelas que são hardcore mesmo, elas vieram como uma resposta direta à repressão. Sim. E até hoje o teatro brasileiro é assim. Até hoje ele é soco na cara e tapa no rim, sabe? E claro que do outro lado a gente tem as coisas mais tranquilas, mais comerciais e tal, porque tudo não pode ser gritaria o tempo todo, beleza. Mas, em geral, o teatro brasileiro é assim. Esse lugar de questionamento social, né? De compreensão dessas nuances da realidade BR. De falar contra o governo. Sempre foi assim. Sempre foi. Né? E assim... Independente de qual era o governo. Sempre foi falar mal do governo. Sempre. E assim, faz parte. Isso faz parte da composição do teatro brasileiro. Só que, como atrair pessoas e como fidelizar pessoas se a gente não tá falando a língua delas também? Tem muitos questionamentos relacionados a isso. Ninguém tem resposta certa. Tem questões. Mas eu vejo esse lugar das pessoas não irem ao teatro no Brasil muito mais como consequência de um plano. Um plano que era, de fato, retirar as pessoas desses espaços. Impedi-las de ir de alguma forma ou dizer pra elas que não, isso aqui não é lugar de gente de bem. Gente de bem não frequenta esse espaço aqui, não. Ator é. Aí você adiciona o adjetivo que você quiser. Porque tem muitas lógicas bizarras do que é um ator, do que é um artista como um todo, né? Infelizmente. E são esses estereótipos que, inclusive, afastam as pessoas de determinados lugares. E eu entendo que, sim, existem peças que não são facilmente digeríveis. Existem peças que eu não recomendo pra galera que... vai ser minha primeira peça no teatro, vou ver qual é. Sabe? E não, tá? Às vezes a pessoa vai e realmente leva um soco na cara e fala, nossa, amei. Nunca me bateram tão gostoso, vou voltar. Não sabe? Acontece. É porque a cena ali... O teatro, ele... Eu gosto muito de teatro, né? Gosto muito, assim. Gosto mais de televisão de cinema. Gosto muito de teatro, porque você tá vendo ali, né? Ao vivo ali. E você tem a sensação de ter a verdade ali, mais do que você estivesse lendo um livro, vendo um filme ali. Que você vê realmente o ator gritando com o outro, aí a saliva indo embora, assim. É muito maneiro, cara. Eu sou suspeito pra falar pra caramba. Nossa, eu acho magnífico, assim. Então, acho que talvez seja isso, né? Adicionando o que você tá falando, né? De não quererem as pessoas ali, justamente porque eu acho que o teatro choca mais do que um filme ou uma novela e whatever. Sem sombra de dúvidas. Choca muito mais. Exatamente. Até porque se a gente parar pra pensar, existem muitos conteúdos que as pessoas têm acesso hoje com muita facilidade. Muito. Então, a gente tem acesso à violência o tempo todo. De todas as formas possíveis. Então, você entende que quando alguém fala assim, porque o teatro trazer violência pro palco é muita coisa. Não. Aí você fala, ué? Mas o que como acontece? assim, meu querido? Do que você tá falando? Sabe? Olha pro mundo que tá acontecendo ao seu redor e pra facilidade de você ter acesso hoje a tudo que você pode imaginar. Se você entrar no YouTube, você vê vídeo de gente morrendo em tempo real. Sabe? Então, assim... E olha que é bem difícil você fazer... Principalmente um papel de um agressor no teatro. E eu já fiz. E o marido da atriz que tava atravessando comigo tava assim, na frente, assim, na primeira fila. E eu dando pesada na bunda dela, porque ela era uma prostituta e eu era um cafetão. Né? Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues, sim. E aí depois, assim, ela me contou, né, que quando ela chegou em casa, o marido falou, mas precisava disso. Precisava do chute, precisava do grito, ele te xingar daquele jeito. Eu falei, mas... Então... Né? Eu tenho uma teoria de que, assim, existe o filtro da realidade na tela, né? É menos real quando você tá olhando na tela. Então, se você fechar o olho, passou. Foi, tá ali. O teatro, não. Você tá imerso naquela realidade, tá tudo acontecendo ali. E, ao mesmo tempo, você sabe que não é real.
Mas é mais real que a realidade, mais às real do vezes. que a realidade, né? Então, ele te golpeia num lugar muito específico. Uhum. O cinema, você ainda é relembrado de que se eu abaixar o volume... Então. Por Beleza. isso que um grito no teatro, um grito de desespero, um grito de raiva, um grito de tristeza, ou um silêncio de tristeza também marca muito mais do que Exato. uma cena de novela com uma trilha sonora meio triste ali e tudo mais, que agora o teatro não. Então, Por mais que tenha, né, o sonoplasta lá, né, e tudo mais. Fora que Perdão. assim, cara, a vida não tem trilha sonora não, parceiro. a vida não tem trilha sonora. Não tem mesmo. E eu acho que existe um lugar de querer poupar as pessoas da realidade, às vezes, que não cabe no mundo que a gente vive, Uhum. sabe? Entendo não querer pornificar determinadas dores, porque eu acho que a gente já está exposto a elas o tempo todo, Uhum. né? Então, não necessariamente você tem que ser gráfico em tudo que você faz. Tanto no teatro quanto no cinema. Existem muitas formas de falar coisas terríveis, sem necessariamente reproduzir aquelas cenas. Opa! Sim. Sem necessariamente reproduzir aquelas cenas de uma maneira visceral e brutal, Uhum. né? Vou dar um exemplo. Violência sexual. Eu falei pra você do Barrela, na cena do Plínio Marcos. É gráfico. É absolutamente gráfico. Acontece no palco. É um soco na cara. Você fica se sentindo mal. Você sai, você fica, nossa, tá, beleza. Eu que lide com esses conteúdos aqui, que tudo que aconteceu aqui. Tem uma peça da Marina Carr, que é uma irlandesa. E a Marina Carr, que eu não vou estar lembrando o nome da peça agora, desculpa, de novo, tô cansada. Mas a cena final é uma cena de violência sexual que acontece na mesa da cozinha. E a gente não vê a cena. Porque quando a cena começa a acontecer, dá um blackout total. E é um blackout total mesmo. O teatro não sobra uma luz ligada. Então, se a pessoa da plateia fizer assim, ela não vai conseguir ver a própria mão. Em resumo. E a cena de violência sexual acontece completamente no escuro, só que você ouve tudo. Uhum. Nossa, é pior ainda. Esse é que é o X da questão. Aquele que dá um embrulho nos... Nossa. Você consegue escutar absolutamente tudo o que aconteceu. Aí você diz, é gráfico? Não diria que é gráfico, mas é extremamente violento? É extremamente violento. Porque ali nesse tipo de cena você trabalha... Nossa, a imaginação misturada com a realidade que tá acontecendo bem ali, mas você não tá vendo. E pode denotar um monte de coisa ali, porque... Pode. É como, sei lá, talvez você tivesse... A gente tá aqui conversando e uma violência acontecendo na sala do lado. Exatamente isso. E querendo ou não, você vai pensar nisso. É. Nossa, e aí? Né? A vida não é exatamente isso. Isso gera gatilho pra caramba muita gente, porque, por exemplo, eu já morei em prédio que tinha um vizinho brigando com a mulher lá e a gente não podia fazer nada. É a mesma coisa você tá numa cena assim, no teatro ali sentado e apaga tudo e você não pode fazer nada também. Eu acho É muito louco. que isso nos coloca no lugar de questionar o quanto a gente pode fazer e como, Uhum. né? E são esses pequenos lugares que começam a fazer diferença. Eu acho que se a pessoa sai perturbada de alguma forma daquilo ali que tá acontecendo, isso já pode ser uma mudança a nível individual. Uhum. Eu gosto de acreditar nisso. Talvez seja uma visão super otimista, positiva, do nossa, o teatro vai mudar o mundo. Não sei se vai mudar o mundo. Não acho. Acho que com a cabeça que eu tenho hoje, eu não acho que ele mude o mundo. Mas tudo que a gente faz reverbera de alguma forma, né? Então eu acredito que muitas vezes quando as pessoas entram em contato com determinadas coisas, aquilo muda a vida delas para sempre. O teatro mudou a minha vida imensamente. Né? Assim, o primeiro contato que eu tive com aquilo ali, eu falei, meu Deus, eu quero fazer isso. Minha vida nunca mais foi a mesma a partir daquele ponto. E sempre que eu assisto alguma coisa que me provoca nesse lugar, eu sempre questiono, tá, por que isso tá me incomodando tanto? O que tem nisso aí que tá cutucando alguma coisa mal resolvida minha? Né? Só que para você cutucar essa coisa mal resolvida aí, você exige um certo desejo de mudança. E o teatro, ele pode ser a cutucada, mas a mudança não vem dele. Certo, Né? entendi. Sabe? A mudança, a cutucada existe. Se mudar ou não, aí é problema seu. Porque realmente, que agência ele tem sobre as outras pessoas? Ele não tem. Certo. Mas ele pode apresentar coisas e essas coisas podem, a partir daí, desencadear outras. Aqui desencadearam. O teatro falou ativamente a favor da revolução. Não acho que foi a única coisa. Não acho. Não foi. Nossa, então o teatro fez a Revolução Irlandesa acontecer. Não é isso. Mas foi um dos fatores. Porque a arte sempre é um fator disruptivo social. Sim. E é por isso que sempre que dá alguma coisa, a galera quer tirar a voz do artista. É matar o artista, manda o artista embora, vai papi, papapó. O artista é vagabundo, não escuta o artista, a gente de bem não vem pra cá.
Por que será? Acho que porque o artista, ele é livre, né? O artista, ele não tem escrúpulos, não tem limite, vamos dizer assim. Uhum. Exato, Não tem isso. Ele pode ser tudo, como pode ser nada. exato. E ele paga o preço por todas as escolhas dele. Exatamente. É mesmo um caso, assim, por exemplo, antigamente acontecia muito no Rio, não sei se ainda acontece até hoje, né? Por exemplo, você tinha uma atriz ou um ator lá que fazia um papel muito mal na novela. A galera batia nele na rua. Batida na rua, cara. Tem noção? Uhum. É bizarro demais, assim. Exatamente, exatamente. Hoje eu acho que a gente tem uma noção um pouco melhor, maior disso, né? Sim. Mas eu me lembro disso. Eu não vou lembrar a novela porque faz muito tempo. Mas eu acho que foi a Regiane Alves que ela fez uma menina que batia nos avós. Sim, exatamente. Era isso, né? Ela roubava dos avós. Ela roubava dos avós. Eu não vou lembrar o todo, assim, porque isso faz bastante eu lembro tempo. dessa novela. Nossa, os velhos. E eram, porra, dois atores bem velhinhos, cara. Uhum. Tu olhava, tu queria que eles dois pra avós. E o avós era um super maneiro com ela. Uhum. Ela inventava lá uns negócios assim, avô, não sei o que, eu preciso comprar não sei o que. Daqui a pouco o avô chegava lá, vem cá, menino. Aí levava no quartinho assim, toma aqui, ó, tem um dinheirinho aqui, assim. Cara, tu não tinha como não se comparecer, cara. Exato. E assim, recentemente, teve uma novela, eu não lembro qual foi, eu acho que, não vou lembrar. Desculpa, tá foda hoje. Mas teve uma novela recentemente, sei lá, umas 3 semanas atrás, que uma das personagens começa a procurar informações sobre pensão alimentícia, porque ela tem um filho com um cara, o cara vai embora e não dá nada pro filho. E na novela eles ensinam isso. O número de ligações pro número que eles forneceram na novela foi assim, infinito. Então, é uma plataforma. É. O teatro é uma plataforma menor, digamos assim. Sim. Mas é uma plataforma. Tudo que a gente fala para as pessoas dentro do espaço artístico, ele pode causar reverberações fantásticas, Exatamente. assim. Porque faz muita diferença você ensinar para uma mulher que, olha, cara, você tem direito a pedir. Você tem direito a pedir pensão. Você não pode bancar isso tudo sozinha. Se você não sabe como fazer, ó, é assim. Tá. A partir desse momento, várias pessoas que não tiveram acesso a esse conteúdo, por qualquer razão que seja, por questões de desigualdade social no país colonizado, em resumo, elas olham e falam, interessante. Isso se aplica. E aí, mudou-se uma vida. E eu acredito nisso até hoje. Se, sei lá, 15 anos depois eu ainda acredito nisso, é porque existe uma otimista imorrível dentro de mim, assim. De verdade. Eu acho que ninguém continua caindo, batendo a cabeça e levantando, caindo, batendo a cabeça e levantando, se não acredita que tem alguma coisa maior do que isso pra te movimentar, sabe? Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast. O link desse episódio completo tá aqui na descrição deste vídeo. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e seguir nas nossas redes sociais. Valeu? É isso.